Abra sua Bíblia no Salmo 126. Nós vamos ler o versículo 1 somente. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eu quero falar livre do cativeiro. As palavras que mais chamaram a minha atenção nesse versículo é cativeiro e sonham. São duas palavras muito fortes que são bem antagônicas também. Viver no cativeiro, mais do que ser privado da sua liberdade física, é aquele cativeiro emocional e espiritual. Quando nós olhamos aqui, às vezes há uma revolta até interna por estar num cativeiro físico injustamente. E às vezes nós olhamos que há opressões que vêm sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, que nos fazem prisioneiros também. Emoções que nos aprisionam é muito pior do que o cárcere em si, que as pessoas vivem presas no mundo físico, né? Porque esses emocionais, muitas vezes, nós somos prisioneiros de nós mesmos. E penso que este é mais cruel do que a prisão física. Por que isso? Porque ele causa torturas múltiplas nos nossos sentimentos. E parece que eles vão multiplicando a cada dia, e as pessoas ficam num estado emocional deplorável. Cada pensamento é uma dor diferente. Cada momento da sua vida é como um novo cárcere que ela se aprofunda na sua dor. E essa tristeza, culpa, solidão, rejeição, começa a somatizar isso na vida de uma pessoa, irmãos. E alguns até tomam uma decisão tão drástica de interromper a sua vida, e às vezes super jovens, porque acham que assim vão se livrar da dor, mas muitas vezes é porque já não suportam mais conviver com essa dor. O problema não está em quem colocou aquela pessoa no cativeiro. O problema vai muito mais além, porque ele fala de um outro cativeiro que já vem de muito tempo. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo e fala-se muito sobre o suicídio nesse período. É o mês do suicídio. Como comemorar uma coisa tão cruel? Na realidade não é uma comemoração, é um resgate de pessoas, é uma busca de resgatar pessoas de um cativeiro que já estão há algum tempo e não sabem como sair dele. O suicídio, a Organização Mundial de Saúde nomeou esse mês em homenagem a um jovem que decidiu tirar sua vida e se suicidou. E isso soou um alerta. E por que o amarelo? Porque ele tinha um carro amarelo que foi a arma que o matou. E essa arma foi muito cruel e os seus amigos então resolveram criar a fitinha amarela para representar, e aí a organização puxou isso para ser um marco. Não vejo como um marco a ser comemorado, porque é tão cruel você viver algo que interrompa a sua história, a sua vida. Quando nós olhamos essa realidade, irmãos, nós vemos que as pessoas precisam ser trabalhadas de uma forma muito mais séria, porque a depressão, a tristeza profunda, o que leva a pessoa a viver esses laços de morte tão forte, muitas vezes são por escolhas. Não, ninguém escolhe sofrer. Quando nós estamos diante de uma dor tão cruel, como nós reagimos? Nós comemoramos simbolicamente aqui a morte e ressurreição de Jesus. Ele estava diante de uma dor tremenda. A morte que estava à sua frente, ele sabia que era necessário, ele passou por um processo de tortura, ele passou por um processo quando ele mesmo estava em guerra consigo mesmo, numa angústia tremenda, mas como ele reagiu diante da dor. E não vem com o argumento de que porque ele era filho de Deus, ele estava como homem,
Ele tinha carne e sangue como eu e você, e toda pancada doeu tanto quanto. Mas ele decidiu ressignificar a sua dor. Porque estava passando por aquilo tudo, era um propósito. E quando nós sabemos o propósito da dor, nós não encaramos como o fim do mundo. Sabemos que ela vai passar, como uma tempestade que passa, como um tempo difícil, mas que ele vai passar. Jó passou por um momento extremamente difícil, que ninguém imaginava, nem ele mesmo, que ele pudesse atravessar essa fase tão delicada da sua história. No entanto, apesar de ele ser um homem santo, um homem honesto, um homem justo, um homem verdadeiro, Deus permitiu. Nós não sabemos por que a permissão de Deus, mas ele atravessou esse vale que pareceu ser muito longo, de dor, de sofrimento, de perda, não só de patrimônio, mas a família foi embora, todos os filhos. E mesmo assim, ele pôde dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, por experiência, de contigo andar. Andar com Deus, irmãos, é você ressignificar a sua própria história, porque sabe que a dor que está passando, não está passando sozinho. Ele está ao seu lado, Ele caminha com você, Ele está ali exatamente para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Por isso que as pessoas facilmente elas se emburacam no fundo de um poço, como muitos dizem, e parece não querer sair de lá, ainda que a ajuda venha. Não, mas não é simples assim. É um problema que tem que ser acompanhado por um médico. Eu não descarto os médicos, eles são importantíssimos na nossa vida, porque senão Deus não tinha multiplicado a ciência. Mas precisamos saber que algumas coisas são físicas, são fisiológicas. Deus deu mecanismos para nós, irmãos, para que o nosso corpo reaja diante de situações. Como assim? Nós temos hormônios que eles são como medicina natural que Deus usa no nosso corpo. E esses hormônios, quando eles estão desajustados, precisam de uma ajuda médica sim, para que ele coloque no nível outra vez. Porque quando eles estão desajustados, nós entramos em tristeza, em desânimo, precisamos de ser revitalizados sim, porque as opressões do dia vão desalinhando isso dentro de nós. O nosso cérebro produz esses hormônios que é a medicina natural que Deus coloca no nosso corpo. Só que a gente não procura recursos para nos curar com o que Deus já coloca dentro de nós mesmos. Claro que um profissional vai ajustar qual é a dose, e não é esses hormônios de bombado, não tem nada a ver, são aqueles que nós precisamos. Nós estamos cheios de dopamina, mas ele tem um limite, se passa dele, isso já é prejudicial. Mas precisamos nivelar o hormônio do prazer, o hormônio da alegria, o hormônio da satisfação. E uma das coisas, além deles, que eles são utilizados, não é só medicamentoso, são pequenas atitudes, relacionamentos saudáveis, sorrir mais, praticar um esporte, estar no ar livre, estar na igreja em comunhão com irmãos, ter prazer de fazer aquilo que gosta. Isso alimenta os nossos hormônios naturais para que eles voltem aos níveis de relacionamento que nos façam prazer e alegria. E às vezes nós ignoramos tudo isso. Não, eu estou no fundo do poço e fica alimentando essa fala destrutiva dentro de nós. Então levante, de repente você nem está tão fundo quanto pensa. Às vezes, se levantar a mão, você chega na beira do poço e já pode sair dali. Não, mas não é fácil assim não, irmãos. Nós precisamos reagir. A palavra de hoje é reagir. Nós ouvimos em todas as manchetes do mundo hoje: reage Brasil. Então reage, irmão. Diga para o seu irmão: reage, irmão. Se no dia da dor te mostrares frouxo, a tua força é pequena. Está escrito. Então no dia da dor é hora de uma reação. Nós não podemos estar ali só alimentando e lambendo feridas.
Queridos, é importantíssimo entender isso. Israel ficou escravo muitos anos. Eles não imaginavam que um dia eles iam sair daquela condição. Eles não imaginavam que um dia ia mudar o seu estado emocional. Eles não imaginavam que eles seriam livres outra vez. Tantos anos de escravidão ali e subjugados por Faraó. Mas Deus, Ele sabe o tempo e a hora de mudar o nosso cativeiro. Por isso que ele diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro e voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Não era aquele de deitar e dormir, nem sonhar acordado. Eles não acreditavam, eu estou de fato livre. Era um estado de êxtase, era um estado de alegria, era algo que eles não tinham controle nenhum, irmãos. Porque Deus trouxe a eles a possibilidade de se tornar gente outra vez, de viver como gente. Quando o Senhor nos trouxe do mundo do pecado, onde nós éramos escravos de Satanás, nós ficamos como que sonham, tirou um peso do nosso ombro, tirou a tristeza profunda, deu-nos um significado para viver, sim ou não? Todos que foram libertos por Jesus, sentiu que tirou um caminhão das suas costas, veio uma alma livre. Porque, irmãos, apesar do tempo do cativeiro ter sido muito longo, houve uma intervenção de alguém muito poderoso para quebrar o jugo. Tem coisas que Deus precisa entrar na minha e na sua vida para quebrar o jugo, para arrancar essas cadeias físicas, as cadeias espirituais e cadeias emocionais. São 3 níveis de cadeias, irmãos. As físicas são as grades que nós realmente colocamos pessoas que não conseguem conviver em sociedade. As espirituais são demônios que atormentam pessoas de dia e de noite, na sua mente, nas suas ações, nos seus desejos, nos seus impulsos carnais de prazer, que destrói o seu próprio corpo. E as emocionais são essas que nós falamos: a angústia, tristeza, solidão, rejeição, depressão, morte, o desejo de morrer. É tão comum hoje que as pessoas não estão nem aí que fulano morreu de depressão, fulano se enforcou, fulano está cortando os braços e as pernas. Quantos adolescentes estão se cortando, irmãos? Isso é um alerta. Qual estado está essa pessoa? Qual o pensamento que vem na sua mente? São cadeias emocionais apimentadas por cadeias espirituais, porque o diabo entra nessa hora, se mata mesmo, não tem jeito mais não. Ó, tá vendo a corda ali? Tá vendo a faca ali? Toma aqueles remédios, e fica essa opressão na vida das pessoas sem que elas consigam reagir. Geralmente, irmãos, é essa situação: eu não sei o que fazer, eu não sei mais por onde agir, eu não sei. Queridos, o Salmo 139, ele diz algo muito forte para a minha vida, e eu sei que vai ser para a sua. Ele diz no verso 7, para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8, se subir ao céu, tu aí estás, e se eu fizer lá no Seol, lá no abismo, lá na cidade dos mortos, a minha cama, ali também tu estás. Não tem fundo do poço que o Senhor não possa ir para te resgatar, não tem lugar profundo que Ele não entre, não tem nas alturas, na estratosfera, no universo. Ele vai te buscar onde você estiver, porque Deus, Ele quer você não no lugar dos mortos, Ele quer resgatar para ver o mundo dos vivos. É muito diferente isso. Por isso que quando ele morreu, Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz que aquele que vive, quem é que vive? Diga Jesus. Ele esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que ele queria ir no inferno? O que levou Jesus a ficar 3 dias no lugar de mortos? Eu e você. Nós fomos a única razão dele descer a um lugar tão cruel como aquele e ver tantas pessoas sofrendo,
tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas aflitas, irmãos, e ele foi o único que teve peito e poder para ir até lá e volta para casa. Eu não te fiz para viver na cidade de mortos, eu não te fiz para viver em depressão, eu não te fiz para viver em angústia e sofrimento, sem saber o que fazer da vida. Deus nos fez com um propósito, e o propósito é que você tenha vida e vida em abundância, nenhuma outra vida além dessa. Infelizmente nós fazemos as nossas escolhas, escolhemos o pecado, escolhemos nos afastar de Deus, e aí nós vemos o que Paulo diz: o salário do pecado é a morte. É um decreto já, não tem para onde ir. Se pecou, vai ter que morrer. Ah, é? Então tá. Jesus então muda essa sentença e diz: mas, aleluia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia, igreja. Ele é o Senhor da vida. Isso muda tudo. Porque isso não é um sonho, isso, irmãos, é muito mais que a nossa alma almeja, é a liberdade, mais do que o estado de êxtase que Israel ficou. Estamos como que sonham. Não, nós de fato estamos livres e com o pé no chão para viver a liberdade aqui, aonde nós estamos. O sonho, irmão, agora virou real, o jugo foi arrancado dos nossos ombros, graças ao nosso Deus. A condenação foi cancelada. Nada melhor do que isso, irmãos. Ele arrancou as algemas que nos prendia, e agora somos um povo onde ele arrancou toda a tristeza e transformou em riso. Dê uma gargalhada aí, irmãos. Você é livre, você é livre, você é livre até para sorrir. Tem muita gente que nem sorri mais. Esse que está aí duro do teu lado, faz uma cosquinha neles, dá um sorriso aí, crente. Ele encheu a nossa boca de riso. Só sorri quem tem alegria, quem tem prazer, quem tem significado na vida. Não são os problemas, não são as lutas, não são a falta de dinheiro nem dívida. Isso é consequência dos nossos erros, mas vamos arrumar. Eu não vou perder a minha alegria por causa disso, eu não vou perder a minha vida por causa disso. Irmãos, temos que reagir. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria tem que tomar conta de você. A alegria do Senhor é a nossa força. Não fique cabisbaixo achando que essa tristeza nunca vai passar. Esses problemas, vamos ter problemas a vida inteira. Ele vai nos adestrar para você ter o prazer da vitória, o prazer da solução. Nada de ficar debaixo de um jugo opressor, onde tristeza, depressão, desistência nos visita constantemente, porque quer anular a palavra. Mas a palavra tem poder, e o Senhor disse: vou encher a tua boca de riso. Você vai ter motivo de sorrir, motivo de se alegrar, motivo de andar com esse Deus, porque Ele vai à tua frente. Embora eu vou te conduzir como uma mãe pega na mão do seu filho, o Senhor está aqui segurando a tua mão. Nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará, você não vai tropeçar com o seu pé em pedra. Tem alguém vivo aqui hoje? Oh! Aleluia! Ei, crente, você que acha que a morte é a única solução, você está totalmente equivocado. A solução chama-se vida. Vida abundante, e só quem tem vida é Jesus Cristo. Diga aleluias. Ele nos chamou para viver intensamente essa vida, e aqui tem a chave, irmãos, para que você tenha essa vida. Jesus, Ele diz: vinde a mim,
Todos vós que estão cansados de estar lutando sozinho, estão cansados de sofrer, estão cansados de chorar, estão cansados de se dopar com remédio para dormir de noite, estão cansados de estar usando droga para tentar fugir da real. Ei, para tudo, vinde a mim. E eu quem é desde? Não, eu, Jesus, te aliviarei. Eu vou mudar a tua sorte. Ele prometeu, irmãos, e se Ele prometeu, vai cumprir. Diga aleluias.